Pessoal do grupo Arte do Encontro. Hoje é um prazer imenso que nós temos aqui a Sabrina Lacerda, que vai fazer uma apresentação da sua arte. Conheci a Sabrina faz pouco tempo e Sabrina, foi um prazer imenso, né, te conhecer. E seria legal se você pudesse se apresentar e daí você começa com o que você tem a nos mostrar, tá bom? Tá Um abraço. ótimo. Primeiramente, eu queria muito agradecer o convite, primeiro, do Dr. Arthur Malziner, que é meu médico, meu oncologista, e o convite do Wagner por essa oportunidade de mostrar um pouco da arte que eu venho já desenvolvendo há alguns anos e muito honrada de estar aqui nesse grupo, participando com todos vocês. Deixa eu começar aqui a mostrar. Eu não estou, não, quando eu estiver projetando, eu não vou enxergar vocês, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta, vocês me falem. Sabrina. Sabrina, coloca no. Ficou no mudo por um engano meu. Ah, Tira do mudo. tá. Então, Ok, aqui agora tá bom. eu vou compartilhar. Ok. Bem, eu não estou enxergando vocês, então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, podem me interromper. Quero que seja mais um bate-papo. Muito feliz de compartilhar aqui um pouco da minha trajetória artística, das minhas obras. O tema que eu coloquei foi cura pela arte ou a arte como cura, o poder transmutador da arte. Ao longo aqui da minha explanação, vocês vão entender um pouco mais, né, do porquê desse nome, né? Porque a arte, para mim, veio como uma forma de cura, e através da arte eu quero também passar cura para as pessoas. Então, chegando aqui um pouquinho, a arte como um farol, né, de superação e esperança. Na verdade, toda essa minha trajetória artística que eu vou apresentar está muito ligada com a minha trajetória de vida. Eu venci o câncer por 3 vezes e dentro de todo esse contexto, essas minhas vivências, né, eu desenvolvi uma arte que mistura muito, eu trabalho muito com luz, com sombras, com cores, com símbolos, e sempre eu tento criar narrativas visuais que toquem, né, a emoção das pessoas, toquem quem contempla, né, as minhas obras. Eu falo muito, na verdade, eu transmito muito da parte de resiliência e esse poder transformador, né, do autoconhecimento, da introspecção e o poder transformador da arte. Então, eu sempre estou navegando entre várias dualidades, entre a vulnerabilidade, a força, entre a escuridão e a iluminação. Então, antes de entrar na arte em si, eu acho importante contar um pouco da minha trajetória, porque a minha trajetória, né, de vida vai se confundir aí com a minha trajetória artística. Então, falando um pouquinho, eu nasci em 1968, venho de uma família maravilhosa, muito unida. Eu tenho 2 irmãos, minha irmã aqui, Vanessa, que está, o Luciano, meu pai e minha mãe. Eu tive uma infância muito feliz, muito estruturada. Em 89, eu me formei em administração pela GV, em 91, em publicidade pela USP, e eu tive aqui em vermelhinho, eu coloquei alguns desafios de vida que eu tive. Então, em 94, eu tive o falecimento do meu pai. Segui minha vida com muita realização profissional. Então,
trabalhei 5 anos na IBM, 5 anos no Banco Real, estou há 25 anos na HP. Inclusive, mesmo depois de todos os meus episódios de câncer, eu tive promoções, então eu sou realizada profissionalmente, mas a vida sempre me trouxe alguns desafios que me possibilitaram evoluir e chegar onde eu cheguei hoje, né? E agora um papel muito importante que eu entendo meu é de passar esperança e passar luz para as pessoas. Em 2008, eu tive câncer de mama, meu oncologista é o Dr. Arthur Malziner, ele é meu único, na verdade, quando eu conheci, né, eu tive muita empatia, então não cheguei nem a procurar outro oncologista, então ele está me acompanhando desde então. Foram muitos desafios, né? O câncer de mama, quando eu iniciei o tratamento, tinha 10 centímetros, então não podia nem fazer cirurgia, então foi quimioterapia, depois uma cirurgia grande, em que eu fiquei 3 meses sem conseguir levantar sozinha da cama, tive vários outros, então, tudo que tem direito, então, mais quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, e vida que segue, continuei minha carreira profissional, até que em 2010, minha mãe, que sempre foi minha melhor amiga, meu porto seguro, quem me acompanhou em toda essa jornada, faleceu de câncer, de leucemia. Assim como meu pai e minha mãe em 2010 faleceram em leucemia. Depois disso, superei, continuei a vida. 2014, descobri um câncer de pulmão mediastino e ainda com reflexos na cadeia cervical. Nessa época, foi só quimioterapia e imuno, porque não era operável pela localização, era metástase. E continuei minha vida, né? Eu superei, me curei, até que aí tiveram algumas mudanças chaves na minha vida. Em 2015, eu adotei 2 filhos gatos que me trazem muita felicidade. 2018, eu comecei a cursar artes plásticas na Pan-Americana. E como veio a arte na minha vida, até para vocês entenderem um pouco do contexto. Quando eu era criança, então, 10 anos, eu adorava pintar, adorava desenhar, e parei. Acabou a aula de educação artística, parei com isso tudo. E, ao prestar a faculdade, veio a vontade de prestar artes plásticas. Um professor que eu respeitava muito disse que eu era louca de ir para artes plásticas, que eu era muito inteligente, que eu ia perder meu tempo. E, de alguma forma, eu bloqueei artes plásticas da minha vida. Eu poderia ter feito administração e continuado nas artes plásticas, mas eu bloqueei. Eu vim a lembrar desse fato agora, quando eu tive em 2014, que eu comecei a fazer terapia, foi a primeira vez que eu fiz terapia. A terapeuta pediu para eu levar desenhos meus para avaliar, na verdade, como era a minha família, estruturada, etc. Mas quando eu mostrei os desenhos, ela falou: Nossa, mas você tem desenhos, né, pinturas evoluídas para uma criança dessa idade. E aí eu desbloqueei. Lembrei que eu quis fazer artes plásticas um dia e fui cursar finalmente artes plásticas. Em 2020, início de 2020, então, eu descobri câncer no cérebro. Foi em exames de rotina, né? Eu era assintomática. Ao descobrir, imagina um choque total. Entre eu descobrir a decisão de fazer a cirurgia, passaram-se em 6 dias. Então, de eu descobrir até a cirurgia foram 6 dias. Eu até perguntei para o doutor Arthur se fosse a sua filha, você faria o quê? Cirurgia, radioterapia? E ele concordou que o ideal seria cirurgia, né, pelo tamanho. Então, eu fiz uma cirurgia que abriu minha cabeça daqui até aqui. Tenho 4 pinos de titânio.
E foi uma cirurgia assim milagrosa, porque muito rapidamente, em 6 dias, eu tive alta do hospital. No hospital, reaprendi a andar, iniciei radioterapia, me curei do câncer, voltei, então, e tudo isso na época de Covid, que foi uma época em que eu fiquei totalmente isolada, né, preocupada com, né, de pegar Covid. Eu moro sozinha, então fiquei totalmente isolada, só saía de casa para os tratamentos de imunoterapia a cada 3 semanas e fiquei bem isolada. Inclusive, quando eu queria meditar, eu meditava olhando uma árvore na rua. Então, foram várias experiências e foram experiências muito enriquecedoras, porque eu obtive uma interiorização, uma autoconexão, autoconhecimento assim maravilhosos. Então, foi uma época para mim, no meio do Covid, em que foi assim, foi feliz à medida do possível, mas eu acho que eu evolui muito. Durante todo esse processo, eu evolui muito, né? Só para vocês terem uma ideia, né? No câncer no cérebro, quando eu acordei da cirurgia e todas as noites eu chorava muito, mas eu chorava, era uma felicidade tão grande, mas tão grande, e uma gratidão, que hoje em dia se fala muito em gratidão, mas muitas vezes são palavras, né? Muita gente não sente no coração. E gratidão é uma palavra que eu efetivamente eu senti o que é isso, e é chorar de uma emoção muito grande. Em 2025, eu tive a minha exposição Luz que Transcende, que é um pouco do que eu vou focar com vocês hoje e entrar um pouco nessa obra. Antes de ir no próximo slide eu mostrar na obra, deixa eu falar um pouquinho de cura, porque a minha arte, na minha arte eu busco passar cura, e muito do que eu aprendi, dos meus aprendizados, eles permeiam a arte. O que é cura? Na verdade, para mim, cura é uma cura 360 graus, isso eu sei a partir de tudo que eu vivi. Então, o processo de cura foi um processo sempre muito embasado, né, na medicina, seguindo tudo que cientificamente é colocado, mas numa situação extrema em que eu estava, eu não queria ser simplesmente um sujeito passivo. Então eu queria ajudar meus médicos, né, meu médico e meus médicos, enfermeiros, e eu queria ajudar a medicina. Então eu decidi me tornar sujeito também da minha cura, né, e não simplesmente espectador passivo. Isso vocês vão ver um pouquinho mais para frente, onde eu coloco isso, tá? E aí, né, dentro deste processo, eu tive que trabalhar muito o meu corpo espiritual, e eu tenho até uma linha da vida, depois, se vocês tiverem interesse, eu tenho um videocast em que eu falo um pouquinho deste processo de cura, mas inicialmente um desenvolvimento espiritual, sentindo uma conexão com algo maior, que não somos só corpo, a gente é energia, a gente consegue transmutar essa energia. Em seguida, desenvolvi muito meu corpo mental, em que, através da mente, de visualizações, de cores, eu passava comandos para minhas células, para que elas fossem minhas aliadas. Então, eu transformei minhas células de defesa em guerreiros de luz, em que eles tinham espadas, sabres de luz verde, né, luz verde da cura, e iam destruindo o câncer. E como eu sou uma pessoa também bastante racional, se eu destruía o câncer, tinha que sair do meu corpo. Então, para sair do meu corpo, eu imaginava que cada vez que eu urinava, as células de câncer estavam saindo. Em meditação, para eu enfrentar o câncer, em meditação, eu consegui enxergar o câncer. E foi uma das coisas mais aterrorizadoras que eu vi
na minha vida. Então, eu vi o câncer porque para eu batalhar, destruir alguma coisa, para mim, eu precisava, na minha racionalidade, ver. Então, cada vez que eu coloco na minha obra algo em termos de sombra, de luz, eu efetivamente fui nas profundezas da sombra para alcançar a luz e para alcançar a cura. Em seguida, né, eu também desenvolvi o corpo emocional. No corpo emocional entrou a parte de terapia, entrou a parte dos meus gatos, né, de adotar os gatos, que é um amor assim inimaginável, me trazem muita alegria. Trabalhar minha criança interior e finalmente a arte. Então a arte veio ao trabalhar o corpo emocional em seguida, depois do câncer no cérebro, eu foquei bastante também no corpo físico, então, alimentação, exercício físico, não que eu não fizesse antes, mas eu dei um foco maior. E aí, aí agora vamos entrar um pouquinho na arte. Inicialmente, nesse processo de sombra e de luz, deixa eu mostrar aqui um videozinho que eu desenvolvi. Aqui, nesse vídeo, então, é, vocês veem bem aquela, aquela profundeza de sombra e que a gente se confunde com sombra. Chega uma hora em que você não sabe se isso é sombra ou você tem que buscar a luz no fim do túnel. E você depende dessa luz para sobreviver. Então, vem os obstáculos no meio e você vai buscando a luz aonde você encontrar, até que vamos nos iluminando, até encontrar essa cura. Então, esse vídeo é uma metáfora para a expansão da consciência, que, na verdade, a expansão de consciência são os processos. Aqui eu estou falando de expansão da consciência, não é simplesmente a doença, mas eu acho que é o processo que cada pessoa pode passar na sua vida, que então, esse processo em que a gente não tem todo o conhecimento, não tem toda a luz, e à medida em que a gente vai evoluindo, a gente vai se conectando com a luz. Então, essa é a metáfora. A arte como cura. Então, eu como arte, como artista, eu quero transformar a minha obra num manifesto de esperança. Então, eu quero que realmente ela seja um farol para todas as pessoas que busquem força nas adversidades, né? E uma lembrança que, mesmo nas sombras mais profundas, há sempre uma faísca de luz esperando para renascer. E aqui, quando eu falo desse manifesto, não estou falando para as pessoas que tiveram câncer. Na verdade, eu estou falando para qualquer um que tenha adversidades. Então, eu quero que a obra inspire qualquer um que tenha dificuldades na sua vida, e para ver que tem sempre uma luz no fim do túnel, a gente pode encontrar a luz e tudo é apenas um caminho, né? E que a gente pode encontrar um caminho de luz. Aqui, entrando no elemento básico de uma das minhas obras, daí do Luz que Transcende, que eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe, minha máscara de radioterapia. Aqui, essas fotos são tiradas exatamente um mês depois da cirurgia no cérebro. Para quem não. Como elas são parte da minha obra, eu vou explicar um pouco como elas funcionam. As máscaras de radioterapia, elas servem para imobilizar o rosto quando você faz uma radioterapia, em que você vai naquela cama de radioterapia, você não pode mexer nada ao rosto. Então, eles moldam, é um termoplástico, eles colocam em água fervente, quando ela esfria, moldam no rosto, ela tem
ganchinhos que prendem e você fica totalmente paralisado. E aí eles marcam exatamente o local em que a radiação tem que entrar, para que ela não vá a um lugar errado, né? Então, é marcado, e a máscara, então, ela serve para isso, para que a pessoa fique imobilizada. Quando eu fiz a minha última sessão de radioterapia, eu já comecei a pensar, eu falei, eu ainda vou querer fazer uma obra de arte, eu ainda quero colocar um pouco da minha experiência para as pessoas. Eu pedi a minha máscara, né? Normalmente as pessoas não pegam a máscara, perguntei se eu podia ficar, me deram a máscara. Eu voltei agora em 2024 a cursar Pan-Americana e eu queria efetuar aqui a minha obra, mostrando um pouco da minha história, só que eu precisava de máscaras. E aí eu parti em busca, né, contando um pouco do making off, parti em busca de conseguir máscaras. Então fui em vários locais, eu tentei ver a possibilidade de eu produzir as máscaras, mas eu consegui máscaras em doação. Então eram máscaras usadas. Essas máscaras que vocês vão ver nas minhas obras são máscaras que foram realmente usadas por pessoas reais. E eu, como sou muito ligada na energia, para mim era importante eu ressignificar essas máscaras e transformá-las em instrumento de luz. Como as máscaras foram utilizadas por pessoas reais em situações extremas, eu senti e que eu não sabia o que tinha acontecido com as pessoas, eu senti nas máscaras uma energia assim pesada e eu queria torná-las leves, porque eu queria tornar a obra uma obra de luz. Então eu fiz todo um processo para elevar energeticamente, né? Então não apenas uma limpeza física das máscaras, mas também uma limpeza energética, né? Era algo que, para mim, né, Sabrina, fazia sentido. Eu elevar as máscaras energeticamente e limpá-las de qualquer energia negativa. Então, inicialmente, eu fiz o básico, sal grosso, sol, lua cheia, deixei as máscaras limparem, e fui a um hotel no interior de São Paulo, que chama Canto da Floresta, e aqui, no Canto da Floresta, eu fiz algumas limpezas, sempre intencionando que as máscaras fossem limpas. Eu tentei honrar todas as pessoas que utilizaram as máscaras. Eu apliquei healing à distância nas pessoas que usaram as máscaras, desejando o melhor para as pessoas, para as famílias das pessoas, sempre tentando olhar com muito respeito, né? Respeitar muito a história que cada um viveu e pedindo para que essas máscaras fossem ressignificadas. Então, dentro desse hotel, eu fiz todos uns rituais para o elemento ar, né, representando o corpo espiritual. Eu usei aqui, eles têm pirâmides lá, eu usei pirâmides, eu usei ervas, durante o meu processo de meditação de cura, eu usei muito, me coloquei debaixo de pirâmides, então para mim fez muito sentido. O elemento terra representando o corpo físico, então usei pedras, e usei muito a parte de visualização. Eu trabalho muito com cores, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu jogava vórtices de luz violeta. Aqui essa foto é na varanda do hotel que eu estava. Eu fui dormir jogando vórtices violetas para transmutar a energia das máscaras. Quando eu acordei no dia seguinte, eu acordei ainda pensando nos vórtices. Então, eu fiz tudo que eu sentia que estava ao meu alcance para tentar fazer essa limpeza. Fiz a limpeza de água também, representando o corpo emocional. Fiz uma limpeza com fogo, representando o corpo mental. E, finalmente, lá nesse hotel, eles têm um jardim japonês que fala-se que, num nível de outra dimensão,
é um hospital espiritual. Então, eu deixei a noite inteira ainda as máscaras nesse hospital espiritual, intencionando que elas fossem ressignificadas, e choveu a noite inteira. No dia seguinte, quando eu peguei as máscaras, eu já senti uma energia toda diferente. Eu falei, agora eu posso trabalhar, porque antes disso eu não conseguia nem trabalhar artisticamente com as máscaras. Tá? Aqui, entrando um pouco agora na obra em si. Então, essa obra, que é o Luz que Transcende, mostrando aqui algumas fotos, essa Luz que Transcende ficou em exposição durante um mês na Escola Pan-Americana, e ela se baseia, ela reflete essa jornada toda de superação que eu tive, né? Desde aceitar a vulnerabilidade, até esse renascimento que eu tive. Então, eu tentei transformar essas máscaras de radioterapia em instrumentos de luz, de resiliência, sempre trabalhando muito com luz, com sombra, com aço e com iluminação. Então, usando texturas, eu vou mostrar agora um pouquinho do que é a obra e de todo o processo criativo que eu tive para essa obra. Então, então, essa é a obra. Eu tentei fazer um filme para mostrar, né, o que é obra, já que vocês não podem vê-la pessoalmente. Cada uma dessas estruturas tem quase 8 quilos. Ela é feita são feitas de aço, então eu uso aço, pintura, iluminação e as máscaras. E cada máscara aqui tem um significado. É claro que quando vocês veem a obra como um todo, mas para mim tem um significado. Então, essa inicial aqui, que seria a entrega, em que ela é feita é uma máscara dourada, ela é feita em aço enferrujado, então eu fiz todo o processo de enferrujar o aço, né? Simbolizando todo esse impacto das adversidades, esse impacto, né? De tudo que a gente passa ao longo da vida. Então, ela reflete esse momento inicial da jornada, né? Abrindo espaço, então, para esse processo de transformação. Essa, aqui, essa segunda máscara, que eu chamei de travessia, é uma máscara cor de bronze, eu pintei ela de bronze. Ela está em aço carbono escovado, ela representa toda a travessia, esse confronto direto que a gente tem com todos os desafios internos e externos. Então, eu busquei passar, através dessa luz que emana atrás da máscara, tentei passar essa força que só vai crescendo, né? E tem essa iluminação externa, todas as máscaras têm a iluminação LED externo e tem essa iluminação interna. E a última obra aqui, pronto, que é o Renascimento. Então, essa obra reflete o Renascimento. Eu utilizei, então, uma luz interna mais intensa, mais vibrante, e ela, então, com todo esse brilho que reflete ao redor, ela simboliza esse renascimento, né? Iluminando tudo. Se vocês notarem, as máscaras, a primeira ela está olhando também para frente, a segunda está um pouquinho mais para o alto, e a terceira ela está olhando já para o céu, mais para o alto.
Então, eu fiz todo esse planejamento ao criar. Então, foi um planejamento de materiais, de cores e de postura da máscara. Tá? Aí, aqui. Eu fiz um slide colocando que eu acho que é interessante vocês entenderem um pouco do making of de todo esse processo. Então, quando eu comecei o processo, eu comecei a visualizar na minha cabeça, comecei a colocar aqui no papel, a fazer algumas simulações com o papel de alumínio. Aí eu fiz um molde em tamanho real, com máscara real, com papelão. Foi difícil encontrar papelão desse tamanho, com papelão para que eu tivesse, né, as medidas, até que começou o desafio de eu conseguir implementar ela em aço. Eu fui em mais de 10 serralherias tentando alguém que fizesse o projeto, porque eu idealizei o projeto, todas as dobraduras na cabeça, mas eu precisava de alguma serralheria para fazer. Depois de 10 nãos, eu descobri um engenheiro de CAD que fez o projeto para mim, né? Então eu conversei bastante com ele, explicando o que eu precisava. Então, depois de mais de uma hora mandando os desenhos, ele mais ou menos entendeu, ainda adaptou um pouco, e até que no dia que ele foi na exposição, ele olhou a minha obra e falou: Uau, agora eu entendi o que você quis dizer. Porque eu não queria que a obra ficasse chapada, grudada na parede, então eu fiz essa estrutura aqui atrás, né, da máscara, mostrando para que eu pudesse colocar iluminação de LED, pudesse pendurar e que ela não ficasse grudada na parede. Aqui é uma foto que mostra atrás, então, toda a estrutura de LED. Essa foto eu tirei em uma das serralherias em que eu fiz a obra, e aqui é o processo de envelhecimento do aço, tá? Vou continuando. Dessa obra é isso, se alguém tiver alguma dúvida, senão eu continuo. Aqui. Aí, outra coisa que eu fiz com as máscaras, eu queria trabalhar muito luz e sombra, e ao trabalhar luz e sombra, eu decidi criar, né, uma obra representando essa transmutação. Então, eu chamei essa obra de Ecos da Esperança. Então, eu, através da fotografia e do vídeo que eu vou mostrar em seguida, eu busquei mostrar detalhes que muitas vezes não são notados, né? Então, é um jogo de luz e sombra, simbolizando essa dualidade da experiência humana, né? Que tem várias histórias. Então, eu queria levar o espectador além da superfície, mostrando força e vulnerabilidade coexistindo. Eu vou mostrar o vídeo, que é das máscaras, e eu, em seguida, vou falar um pouquinho do vídeo, tá? Para não dar spoiler antes, deixa.
Então, falando um pouquinho do vídeo, né? Depois eu quero até quando acabar aqui toda a minha exposição, ter um pouquinho, ver o que vocês sentiram ao ver o vídeo. Mas o que eu tentei mostrar são todas essas fases entre a luz, da luz, a sombra. Então, quando vocês notam, de vez em quando, a máscara, você está como espectador em que a máscara está se olhando na sombra. Então, é como se você não estivesse vivendo aquilo. Então, você é um espectador. Tem horas em que a máscara está de costas, então, em negação. Tem a hora em que ela finalmente se enfrenta, ela se olha frente a frente. A gente tem coisas em que, cenas em que ela está caída e que ela vai se reerguendo e ela vai se transformando em luz. Então, dentro desse vídeo, eu tentei passar essa metáfora que é de todo esse processo de cura, né? Cura não importa o que você queira curar, é físico, é psicológico, etc. Mas esse processo de cura, em que durante esse processo você vive várias fases diferentes até chegar nessa iluminação final e você olhar tudo de frente. Tá? Aqui, mostrando um pouquinho também do making off, foi todo um processo para eu criar né, toda essa luz e sombra, né? Porque afinal ninguém está acostumado, nem a fotógrafa tinha feito foto de máscara aí para a gente criar o efeito de luz e sombra. E aí eu até transformei, fiz um mobile da máscara para dar todo esse movimento, e aí consegui, então fiz vários filmes, várias fotos, e das fotos eu transformei num vídeo. Continuando um pouco aqui, ainda continuando nas máscaras, ao longo desse ano na Pan-Americana, além dessas obras que foram efetivamente para a exposição, eu idealizei, e na verdade eu tenho vários projetos idealizados, alguns deles eu nem coloquei nem materializei, eles estão em ideias, né? Porque para materializar eu tenho que encontrar algum lugar para expor esse tipo de obra. Eu criei, para vocês terem ideia, diversas ideias de instalações, né? Não só utilizando máscaras, mas instalações representando todo o corpo espiritual das pessoas, o mental. Então, eu queria passar, converse com as suas células, você é capaz de conversar com as suas células, o corpo emocional e o corpo físico. Então, eu criei, então, pelo menos na minha mente artística, instalações enormes. E aqui um pouquinho de alguns objetos né, de instalação. Então, esse primeiro objeto que vocês olham, na verdade, é um objeto aqui na foto, não dá para ver direito, mas ele é para ser pendurado num teto. São penas de ganso soltas, e a ideia é ter um ventilador e as penas de esse corpo, né, com penas de ganso, né, flutuantes, dando essa sensação de paz, de conexão com algo maior. Seria, então, o nome dessa obra é Sopro de Vida. Aqui à direita, vocês podem ver a obra Celebração da Vida. Para essa obra, eu utilizei fantasia de carnaval, né? É uma homenagem, na verdade, a todo esse renascimento, a toda a gratidão que eu sinto, a alegria, então, ao longo dessa jornada. Então, essa obra seria esse símbolo, né, todo de resiliência, colocando cor, energia, expressando tudo isso sobre a diversidade. Aqui a gente tem uma maquete de uma instalação, uma instalação que seria em tamanho real, um homem em tamanho real, e o nome dessa obra é Dualidade da Existência. Então, ele explora toda essa dualidade entre sombra e luz.
Aqui a gente vê no alto do cubo um homem cabisbaixo, se confundindo, às vezes ele não sabe se ele é sombra, ele não sabe se ele é luz. A gente, ao longo da vida, tem momentos sombra, tem momentos luz, então ele representa todo esse ciclo contínuo da experiência humana. A outra obra chama Espelho da Metamorfose, é uma obra também, aqui é uma maquete, seria uma obra em tamanho real, em que a gente vê um homem na sombra, em que ele se confunde com a sombra, ele pensa que ele é sombra, ele pensa que ele é todos os problemas, mas quando ele se olha no espelho, do outro lado do espelho, a gente vê luz. Então, é esse contraste entre o medo, a incerteza e a esperança e o renascimento. Então, mostrando esse poder que cada um tem de autoconhecimento para transformar as adversidades em superação, né? Se transformando nesse lugar de luz. A obra que eu tenho aqui são os enlaces de luz. Na verdade, eu explorei com luz, sombra e forma, simbolizando todo esse movimento dinâmico entre essa percepção, entre essa consciência, essa expansão da consciência, né? Então, essa obra é uma metáfora visual de todo esse processo de transformação e de expansão. Aqui a gente tem os ecos de uma jornada. Então, através dessa obra, eu mostro essa dualidade, né, de luz e sombra, mas mostrando todo o caminho difícil, né, que cada um tem que passar ao longo da vida. Então, com momentos de luz, com momentos de sombra, representando aqui pela luz e da sombra, né, mostrando, né, esses ecos dessa jornada. Aqui eu terminei as obras que são mais objetos, instalações, eu vou entrar um pouquinho na minha parte de pintura, que na verdade também tem temas semelhantes. Essa primeira série se chama Série Expansão da Luz. Então, são 3 quadros de tinta acrílica e eles representam a expansão, de novo, esse tema de expansão da consciência. Então, nessa primeira obra, a gente tem o pulsar, que é esse despertar da luz interior, né? Que cada um tem, em que você ainda, quando você está nesse caminho de evolução, você começa a despertar para essa luz interior, mas você ainda se confunde muito com as sombras. Na segunda obra, é a obra de expansão, ele mostra a transição e esse crescimento desse estado de consciência. Então, às vezes, aqui vocês veem pelas cores escuras, você ainda se confunde, você ainda está imerso na luz, então tem luz, tem sombra, mas aqui você já está no estado maior de iluminação. E a última obra, né, que é a obra aqui que tem no meu fundo de tela, é a iluminação, que mostra toda essa plenitude do estado de transformação. A obra a seguir é o Mergulho nas Profundezas, onde eu busco explorar as camadas mais internas do ser. Então, essas 2 primeiras obras mostram essa descida gradual para as camadas mais profundas do inconsciente. Então, através de cores escuras, esses movimentos fluidos, eu tento evocar alguma coisa de mistério, de introspecção, e esses tons mais claros mostram a presença da luz mesmo nas profundezas, né? Tudo, então, dentro do conceito que eu tenho no meu manifesto. Em seguida, eu tenho o mergulho aqui nas profundezas, que é esse, um políptico, né, que são 6 quadros, mostrando, né, também essa jornada, né, aqui um pouquinho mais rica, complexa, né, interações entre cores, formas, mostrando todo esse processo de integração, de desafios ocultos,
transformados em aprendizado. E essa outra obra, que é um tríptico, também faz parte da série Mergulho nas Profundezas. E por último, aqui é a última obra que eu tenho para mostrar para vocês, que é a Chama Interior. Então, aqui eu exploro bastante esse processo de descoberta e ativação dessa força essencial que cada ser humano tem dentro de si. Então, cada obra está simbolizando um estágio da jornada. Então, eu uso aqui cores quentes, né? Eu uso bastante texturas para representar o movimento. Então, eu fiz essas obras com textura, utilizei bastante água, utilizei bastante coisa, action painting, para chegar nessas obras, que a série Chama Interior. E, finalmente, eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de contar um pouco aqui da minha história, da minha arte. Aqui as duas pessoas mais importantes da minha vida, meu irmão e minha irmã, que sempre tiveram ao meu lado ao longo de toda dessa jornada, né? Que são, então, parte integrante aqui de toda essa obra, né? E tem aqui também meus contatos. Eu fiz um site sabrinalacerda.com.br, onde eu coloquei as minhas obras todas, e aí vocês podem, né? E caso queiram entrar em contato, também aqui tem o meu celular. Então, eu queria agradecer a oportunidade e eu vou parar aqui de projetar para ver a carinha de vocês, porque eu não estou vendo ninguém. Estou falando aqui para uma tela. Pronto. Maravilhoso, Sabrina. Nem sei Muito quem está, bom, nem sei quem está aqui. Parabéns, Maravilhoso. Sabrina, foi muito bom. maravilhosa, foi maravilhosa a sua apresentação. Ai, obrigada. Eu, que, eu queria, um minutinho só, deixa eu ver, reactions. Sim. Tá. Vai colocar a mãozinha aí. Vamos lá. Vai, Ari. Vai, Ok. Arthur. Eu primeiro queria pedir uma autorização para a Sabrina de citá-la na minha pergunta. É algo que é produto de uma observação muito longa e eu queria primeiro pedir autorização para ela para falar a respeito dela e depois a respeito da obra dela. Você me permitiria, como seu Autorizado, médico, autorizado. autorizado? Ok, então lá vai a bomba. Que vem. Eu conheço a Sabrina quase há 2 décadas. Ela é uma cliente muito querida. Vocês sabem que a gente não faz diferença no consultório, mas a gente tem os preferidos. Então, esse é um segredo de polichinelo de todo médico, né? Mas o que eu queria citar é o seguinte, que a Sabrina mudou da água para o vinho em sua personalidade e em seus mecanismos de reação às adversidades. Isso é um fato que eu observei. A Sabrina ela tinha mecanismos extremamente. Ela usava da ansiedade como seu principal mecanismo de enfrentamento. E exatamente depois de sua última crise, que ocorreu há 5 anos atrás, passado algum tempo, e coincidente com o início do trabalho dela e da obra dela, eu tive a percepção de que ela mudou completamente. A alegria com qual ela frequenta o consultório, a clínica, etc., é uma coisa que chama muita atenção. Alegria não era o forte da Sabrina. A Sabrina realmente tem uma família muito unida, muito próxima, muito forte. Conheci a mãe dela. E realmente, gente que deu o suporte que uma família muito, muito forte dá. E até hoje dão. Né? Mas o que acontece é que
os mecanismos dela eram completamente diversos. Então a pergunta é: o que é que realmente mudou na sua vida? A arte, a expressão da arte, aquilo que a prisão que essa máscara representou na hora de te fazer fixa para o aparelho de radioterapia, conseguiu a transformação dessa máscara, conseguiu transformar você interiormente também, como eu vejo nos últimos 4 anos? Ah, assim, eu olhando interiormente, eu sinto que foi todo um processo, que não foram só nos últimos 5, é um processo desde o início, em que eu sempre fui focada, disciplinada, talvez um pouco mais dura, porque eu sentia que eu tinha que ser dura para, né, a primeira vez que eu fiquei, né, com câncer, a primeira e agora a última, né, nunca mais, agora já deu, já pulei umas encarnações, já deu, não quero mais. Mas é a primeira vez, é, eu acho que foi mudando talvez a forma de eu lidar, mas foi todo um campo evolutivo. Eu acho que segue um pouco, e aí por isso que eu coloquei esse slide de todo o desenvolvimento dos meus corpos. Então, teve o espiritual, em que eu me conectei, o mental, então eu focava muito mental. Aí teve o emocional, em que eu comecei a me abrir, porque muitas vezes para você combater uma doença, né, e ainda tão traiçoeira, né, emocionalmente você tem que se proteger, você tem que proteger, né, o coração, você não pode estar 100% aberto, cada um lida de uma forma, né, então você vai no meio do caminho, que foi logo em seguida do câncer de mama, eu perdi minha mãe. Então, imagina o que foi todo um processo de recuperação, e aí não foi nem só da doença, né, de recuperação da mãe, né, do falecimento da minha mãe. E aí, ao longo do tempo, muita gente veio aparecendo para me dar a mão, para me acompanhar nas sessões de quimioterapia. Então, eu fui me abrindo um pouco mais, mas eu entendo que foi todo um processo. Então, ao lidar com esse corpo emocional, etc., e quando veio o câncer no cérebro, na verdade, é quando eu estava já mais desenvolvida no corpo emocional, né? E aí, finalmente, né, quando teve o do cérebro, aí eu me abri e senti, é sério isso que eu falei, desse sentimento grande de gratidão, de felicidade, assim, que eu senti. Eu toda noite no hospital, mas eu chorava, assim, caía lágrima, porque para quem olhasse ia achar que era lágrima de, né, nossa, tá lá fez a cirurgia do cérebro, não está conseguindo andar, etc. Não, era de felicidade. Então, eu acho que a arte, na verdade, fez parte de todo um processo que vinha ocorrendo, e a arte talvez tenha me trazido, assim, estou raciocinando agora, tá? Leveza. Eu acho que a arte me trouxe leveza. Então, enquanto eu estou numa empresa, mercado corporativo, é esperado para mim ser uma pessoa, né? Pelo menos eu espero de mim uma seriedade, e de repente na arte é aquela coisa que você entra, não tem arte, não tem regra, não tem certo, não tem errado. É claro que eu me cobrava muito, eu não pinto bem, aquele pinta muito melhor, mas não tem regra. Eu posso subir Sabrina, na eu, arte com a eu, eu que eu queria. quero. Hã? Sabrina, eu queria comentar o seguinte: é a primeira vez que eu estou vendo sua pintura. Eu estou maravilhado. Ai, obrigada. Eu estou maravilhado com a sua pintura. Eu tinha visto a exposição, né, na Pan-Americana, que era essencialmente das máscaras. E eu estou absolutamente encantado com as suas Ai, pinturas. obrigada. Muito obrigado pela exposição e coloco o tema à discussão também. Amado, muito Obrigada. bom. Roberto, vamos lá.
Você está sem som, Roberto. Está no mudo. Tá, agora já desmudei. Sabrina, parabéns pela tua apresentação. Realmente foi maravilhosa. Realmente não é elogio, é a verdade. Foi muito bacana. Obrigada. Eu diria até que foi emocionante, muito bonita, muito bem feita e muito emocionante. Eu teria duas perguntinhas rápidas, porque eu vejo que tem outros amigos que também certamente querem fazer perguntas. Você acha que, eu não sei se você é religiosa, você acha que a religião influiu em alguma coisa na tua cura? Na verdade, não, assim, eu sou judia, mas eu nunca segui, né, o judaísmo. Mas eu sou uma pessoa espiritualizada. Então, com certeza, a espiritualidade me ajudou na minha cura. E aí, a espiritualidade é essa conexão com algo maior. Então, eu não sou religiosa no sentido de. E eu sempre aprendi Ritualista. dos meus pais mais do que a religião, né? Porque meu pai não era judeu, minha mãe judia. Então, eles optaram por criar a mim e meus irmãos dentro de princípios. Então, são princípios, né, de bondade, de. Então, tudo que eu vi, eu fui criada dentro de princípios, não dentro de religiosidade. Mas essa conexão com a espiritualidade, apesar de que eu já tinha um pouco, talvez, latente em mim, ela veio muito na época que eu tive câncer pela primeira vez. Então, o primeiro curso efetivo que eu fiz de espiritualidade foi exatamente um mês antes de descobrir o câncer. E o que eu aprendi num curso de um final de semana, eu fui utilizando ao longo de todo o meu processo de cura. Então, a resposta é sim, com certeza. O fato de eu saber que somos mais do que simplesmente carne, ter uma conexão maior, me ajudou muito nesse meu processo de cura e até nessa, eu acho que nessa consciência em que somos todos seres em evolução, que é o que eu acredito, né? E se eu puder, dentro do meu papel aqui maior, passar um pouco de esperança para as pessoas, e aí eu já vou ser uma pessoa muito mais feliz, porque quando você está doente, o que você mais quer ver é alguém que tenha passado por isso e tenha vencido, né? Então, então sim, me ajudou muito. Legal, a tua resposta foi muito bacana. E a pergunta rapidinha que eu ia fazer, a segunda, está muito vinculado a isso. Você acredita que se você não tivesse esse espírito, essa forma de ver as coisas, só a medicina resolveria teus problemas? Eu, assim, eu sinto, eu não acho, eu não acho. Eu acho que é importante quando eu falei temos que ajudar nosso médico, né, etc., ajudar a medicina. Eu acho que o processo de cura é um processo que tem que ser 360. Dependendo da doença, né, que se tenha, do nível, etc., eu acho que é possível. Mas eu acho que talvez se eu fosse outra pessoa negativa e que me deixasse, se no primeiro enjoo você se deixa levar, se na primeira coisa. Então, a medicina com certeza é o que né, me ajudou, me deixou efetivar, né? Mesmo porque eu tenho uma família que faleceu, né? Infelizmente, muito de câncer. Minha tia, em primeiro grau, faleceu aos 33, minha avó. Então, eu tenho todo primas, né? Quando eu tive câncer de pulmão, minha irmã estava com câncer de mama, minhas duas primas estavam na mesma época com câncer de mama. Então, é uma, né, uma genética também que não ajuda muito, né? Mas eu sinto que pelo menos eu quero acreditar, né? Não sou também Deus para saber o que aconteceria, né? Se não fosse,
mas eu sinto que eu tinha um papel na minha cura, que é o que eu coloquei. Eu não queria me sentir simplesmente, para mim, eu não podia me sentir só passiva. Eu tinha, já que eu não posso fazer nada, eu tô aqui sentada, tomando uma quimioterapia, deixa eu tentar ajudar, deixa eu ficar visualizando que o que está entrando é uma coisa muito boa. Deixa eu conversar com a minha célula e falar, ó, é uma coisa legal, você não é uma coisa para passar mal, né? Porque é muito diferente você estar parado, esperando a quimioterapia e tá pensando, nossa, a quimioterapia, ela detona todas as suas células, né? A quimioterapia é diferente, então, acho que você já vai com um espírito diferente. Então, eu acho que a gente tem, né? Não sei o que aconteceria se eu não tivesse toda essa conexão, mas eu sei de muita gente que por muito menos se deixa bater, se deixa levar, que não tem, né? Eu sou uma pessoa otimista, né? Uma pessoa positiva, etc. Isso eu acho que ajuda também bastante para qualquer coisa, não só para a cura do câncer, para qualquer coisa na vida. Muito bom. Sabrina, muito obrigado pela tua apresentação, pelas tuas respostas. E eu tenho que dizer que você é uma pessoa muito bonita em todos os sentidos. Parabéns. Ai, obrigada, obrigada. Obrigada. Ivan, É, boa noite, Sabrina. Boa noite. Antes da minha pergunta, eu queria, logicamente, agradecer a sua apresentação, que foi didática, clara, cristalina, assim, espontânea. Então, foi muito gostosa a apresentação. Passando Ai, que mais bom. para a parte artística, eu acho que ficou claro, assim, o projeto da sua obra, o programa que você implementou e o suporte também, essa sacada de utilizar esse suporte da máscara, o negócio é fenomenal, né? Então, eu entendi esse processo tudo como um processo de sublimação espiritual, quer dizer, na verdade, não foi queimado para conseguir uma elevação espiritual. Achei muito interessante. Particularmente a série, eu gostei de tudo, evidente, mas a parte das máscaras e os quadros do mergulho nas profundezas, eu achei muito lindo, inclusive a textura. Eu gostaria até de vê-las maior. O dia que se for fazer uma apresentação das telas, eu gostaria muito de assistir. Claro. Eu apresentei aqui para o grupo, acho que faz um ano, ou um pouquinho mais, uma apresentação sobre arte moderna como símbolo do inconsciente coletivo da humanidade. E a minha pergunta é nessa linha. Você entende porque, pelo que eu entendi, antes de ficar doente, você não tinha feito arte. E aí, de certa maneira, foi concomitante as duas coisas, a sua cura, graças a Deus, em função também desse trabalho artístico. Você definiria como uma viagem ao substrato do seu inconsciente, uma volta de uma pessoa diferente? É assim que você se definiria? Foi uma viagem? Essa é a pergunta. Com Obrigado por certeza. tudo, viu? Não foi, está sendo. Na verdade, é uma eterna viagem. E eu acho que é uma viagem, talvez, de libertação. Porque na arte eu me sinto livre, como eu nunca mais, né? Apesar de que a máscara no metal ela parece uma coisa, né? Uma prisão, uma coisa presa, mas na arte é como se eu me sentisse livre. Eu estou livre para mostrar meu inconsciente, onde não tem regra, não tem certo, não tem errado. E com certeza, quando você começa a colocar tudo para fora, né? Muitas vezes você não sabe o que vai sair. Então, com certeza, é uma expressão do inconsciente. E cada fase, né, que a gente está, vai saindo coisas diferentes. Então, a resposta, acho muito que bom. sim. Muito bom. Obrigado. Olha, eu Nada. tenho alguém com uma mãozinha física aqui aparecendo, branca, que é o David. O David é um professor lá da Universidade de Brasília, de arte e tal. David, vamos lá. Oi, boa noite a todos. E Sabrina, em particular, a sua apresentação foi magnífica no sentido de que ela traz uma visão de esperança muito interessante, muito profunda, que é a luta de todos nós,
em diferentes formas e plasmadas de outras maneiras, a luta é toda de todos nós, o tempo todo. E para todos aqueles que estão à nossa volta, os entes queridos e até os que nem conhecemos, mas que solidários como seres humanos. E a sua pintura realmente é muito tocante, muito interessante. E é impressionante como você estruturou todo o processo e está apresentando esse processo para nós, para todos nós, né? Um processo de lidar com problemas tão complexos, unindo desde a ciência médica, por um lado, e, por outro lado, essas questões tão íntimas de percepção, né, de si próprio, enfim, maravilhoso. E eu queria também falar sobre a vídeo, a apresentação das máscaras. Eu me senti dentro daquelas máscaras durante essa apresentação. Eu não estava aqui fora, eu estava lá dentro. Foi uma sensação estranha e envolvente. O seu trabalho é muito, muito interessante, muito motivador. Parabéns. Ai, Gostei muito. obrigada. Obrigada. Nossa. É isso. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, eu vou fazer uma. Ô, Sabrina, essa cura de 360 graus, que eu achei interessante, valeria a pena uma conversa mais longa sobre ela, sabe? E eu estou passando por uma experiência similar, só que não eu comigo mesmo, mas com meu filho, né? O Arthur, que é o médico, né? Então eu sei como é que é, eu sei, quer dizer, eu não estou vivenciando isso, espero não vivenciar, mas eu vejo, né? Vejo como é que é a dificuldade e tal, né? E eu achei muito interessante isso que você, enfim, desenvolveu essa estruturação que você deu, né? Inclusive com o uso de cores, né? Que da cromoterapia, não é verdade? Eu sou espírita e eu vejo em curas espíritas se usa cor, né? Então tem as cores e tal, se mentaliza em cima do problema e tal para ajudar e outras pessoas também mentalizando para aquela pessoa, né? Mas é interessante você fazendo em você mesmo, né? Então, eu achei espetacular, espetacular, eu acho que vale a pena isso, porque, sem dúvida, a medicina é fundamental, né? Mas ajuda essas outras coisas. Ajuda, inclusive, teu otimismo. O otimismo é absolutamente fundamental. Aliás, para tudo, né? Para tudo na vida, né? A pessoa ser otimista ajuda muito, né? Então, eu achei incrível, parabéns, espetacular, e eu te convidaria para você tentar estruturar essa cura em 360 graus aí e apresentar aqui para a gente uma hora, seria legal, Claro, claro, né? posso estruturar. Eu gravei até, né? Eu tenho um videocast que eu fiz, mas aí eu fui entrevistada em que eu falei, né, um pouco disso, mas com certeza eu posso É, é. estruturar, porque eu desenvolvi técnicas, então, para usar a luz, a cor, Então, no isso é chuveiro. No espetacular, chuveiro, então, quando está né? a água Sim, caindo, estou jogando sim. em mim aquela Não, é luz, uma então, coisa que tem uma pessoa que eu admiro muito, o Haroldo Dutra Dias, que é um juiz de direito, espírito e tal, e ele falando, vamos imaginar, quando está no chuveiro, você está limpando, no caso, o perispírito, né, que é digamos, que é o envoltório, né? Enfim, muito interessante, eu acho que seria muito legal, né? E é uma estruturação que você fez, né? Você não está seguindo nenhuma estrutura outra pensada e tal, né? E que não, está não. funcionando, né? Então, Está é funcionando. muito legal, É, muito e legal. quando assim, quando eu consegui, logicamente, né? Eu sou uma pessoa lógica também, sou artista, mas eu sou muito Sim, lógica. não, Eu consegui, logicamente, sim, entender todo esse meu processo, porque legal.
espiritual me ajudou, aí o É. mental, mas aí o mental não foi suficiente, porque eu tive de novo, né? Não, sim. Então, tem mais coisas, né? E aí eu Sim. fui, então eu fiz todo esse E esse esse nós, caminho, né? nós passamos pela Terra, é uma jornada de evolução, né? E aí você falou, né, que nós somos seres em evolução, né? E de você ir compreendendo e tal, e ir resolvendo coisas, você também vai melhorando fisicamente na tua doença e tal. É espetacular. E, Ai, que bom. enfim, seria muito legal se você pudesse estruturar e ter uma conversa nesse sentido, porque aí ajuda as pessoas, né? E é qualquer tipo de problema, eu concordo com você, qualquer tipo. É qualquer tipo de problema, eu não Eu, quero me limitar só ao câncer, é qualquer tipo, né? o E, otimismo é a base. Você e, começa por aí, a e, alegria de viver, não é? e assim, eu acho que outra coisa, né, que aí eu acredito é o não julgamento, que você nunca pode Sim, julgar o que sem aquela dúvida. pessoa está passando, porque às vezes o cara pode ter Não, julgamento não é sei, vai básico, é básico. e para ele aquilo não sei, é a morte, né? É, E que para a gente, nossa, mas é que coisa difícil que, não né? Eu julgar, né? passei por É isso, difícil não não dá para julgar. julgar, não dá para julgar, porque É um cada um tem. processo. O não É, julgamento Boa é um ideia, processo. Wagner. Hã? Boa ideia, Wagner. É, né? Interessante, né, Nelson? 360 graus. Muito boa É. ideia. O Nelson é um médico também da Pinheiros, né? Médico pediatra, né? Pediatra, é isso. É muito interessante, muito legal. Olha, eu agradeço muito, foi emocionante a tua apresentação, né? E achei espetacular, né? Dentro do que a gente falou, falamos, numa hora mais ou menos, foi dentro, então o Arthur deve estar super feliz, porque ele sempre fala de fazer dentro do tempo, Ah, né? não se esqueça, eu sou executiva quadrada. Eu estava com um cronômetro. Falei 45. Acabou a minha É exposição, eu muito estava bom, nos muito quarenta e bom. cinco. É, muito É. bom. E olha, eu fiquei impressionado quando você falou que você viu o câncer. Eu vi, Pois eu é vi, incrível, eu né? vi. Foi assim, eu vou falar, foi aterrorizador, porque em meditação eu comecei a Sim, colocar, a entrar dentro de mim, porque eu, tá, na minha racionalidade, como que eu vou destruir uma coisa que eu não tenha visto? sim. Mas foi um monstro gigantesco, assim, E essa eu vou dizer, meditação, assim, como é que você fazia para começar a meditação? na verdade, eu fazia de baixo, eu me colocava embaixo da pirâmide de Keops, Ótimo, sim. né? Aham, Então, mentalmente, né? Porque sim, pirâmide é sim, uma forma geométrica, né? Que sim. tem o maior quantum Concentra, né? busca Uhum. energético. Então, eu me colocava. Eu estava na época, né? Porque essa quimioterapia, essa primeira, doutora Arthur, essa primeira quimioterapia foi difícil. Eu não, É eu lembro difícil. que Complicado. eu chegava, eu não me aguentava de pé, de fraqueza. É. E eu falava, porque aí eu sou disciplinada, tem essa também, sou muito disciplinada, né? E aí eu tinha feito esse curso, que é o curso primeiro que eu tinha feito, ligado à espiritualidade, etc. Foi um mês antes de ficar doente. E aí eu aprendi técnica de meditação. Então eu colocava uma música, Interessante. eu Ótimo. fazia respirações, eu me imaginava na pirâmide, eu às vezes não me aguentava assim de pé, porque essa meditação tinha que fazer sentada direitinho, e aí eu fechava o olho e com a música ia entrando. Estava numa Eu viagem. falei, não, hoje eu vou olhar o câncer, mas assim, é algo que precisa, eu vou dizer, precisa coragem, porque Sim, é, 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 mas assim, é inexplicável, porque eu enxerguei ele assim, enxerguei. Era um negócio negro, assim, um negócio horrível. Eu falei, agora que o que eu fez com enxerguei, ele agora eu daí? posso ajudar. Agora eu posso ajudar a doutora Arthur a acabar com esse. E o que você De fato, imaginou quando você você ajudou muito. enxergou? Quando você enxergou, o que você imaginou de fazer?
Não, eu já sabia que eu queria destruí-lo com luz e eu queria destruí-lo com as minhas células. Então eu imaginava minhas células de defesa com esses sabres de luz. Aí eu usava a luz verde, que é a luz da cura, Sim. e aí eu ia um a um. Então toda noite, eu não pulei Nossa. até eu ficar curada, Então eu não você pulei via nem por um muito dia. tempo, várias vezes você viu o câncer. Não foi uma vez só. Na verdade, uma vez eu vi ele inteiro. E Sei. aí, todas as noites, Ah, eu ia sim. destruindo uma Você parte dele. imaginava destruindo. Aí eu Muito legal. imaginava, aí eram células de câncer, e Sim. aí eu imaginava meu exército de células de defesa Perfeito. em cima daquela Sim. célula de câncer. E é Sensacional. interessante porque foi é, diminuindo, 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 e essa diminuição foi acompanhando até os exames também, né, que eu fazia, porque eu estava Fantástico. fazendo uma químio forte, né, foram 4 meses de químio que eu fiz, até poder fazer a, a cirurgia, porque Cirurgia. era tão grande, né, 10 centímetros na época, queria espalhar se eu fizesse a cirurgia e espalhar pelo corpo. Então, Muito foi legal. no dia a dia, foi assim, né? Eu É. fazia a químio, na químio eu mentalizava aquela energia boa aqui, aquela Sim. quimioterapia maravilhosa que estava me acabando comigo, mas eu É. imaginava uma coisa Muito ótima. interessante. Então, durante todo aquele processo, eu estava fazendo a quimioterapia mentalizando, é uma coisa boa, ela tá, e aí chegava à noite, aí eu ficava no mínimo meia hora sentada fazendo esse trabalho de destruir, ajudar a acabar de destruir as Bom, células. muito legal. Hélio, vamos lá. Está sem som, está sem som. Sem som. Hélio. Hélio, som. Ô, Hélio, som. Desandei a Pronto. falar aqui, estava Agora sem. sim. Sabrina, é assim, é porque eu também tenho uma experiência em casa, né? E eu acho que passa, isso que eu queria te perguntar. Quando você tem um choque como esse, eu imagino o choque, você teve 3 cânceres, né? Uma coisa inacreditável e a cura que você teve, admirável. Quando você teve o primeiro choque, psicologicamente se passa por uma aceitação da situação primeiro, ou seja, eu tenho isso e depois você parte para a luta, quer dizer, como você falou, É, aí agora eu vou lutar, eu vou pegar as minhas células boas e vou combater, eu vou ter um exército que eu vou combater essa coisa estranha que está em mim. Mas passa psicologicamente por uma aceitação da situação primeiro? na verdade, para mim, tá? Eu não posso falar pelos outros. Para mim, quando eu descobri, eu nunca eu questionei porque eu tenho, nunca. Quando eu descobri, eu falei, pegar a viola no saco e vamos fazer. Do momento em que eu descobri, eu falei, eu não posso gastar um quantum de energia nem chorando. Então, no primeiro, nos outros eu já relaxei um pouco, às vezes eu chorava. No primeiro, eu não chorar, eu não queria gastar nada que não fosse na minha cura. Então eu fui assim, bem Caxias mesmo, né? Bem assim. Eu falava, não vou gastar toda a minha energia, 100% da minha energia tem que ser na minha cura. Então, não perguntei, não queria saber qual que era a chance de cura, não queria. Eu falava, se existe 1% de chance de cura, é nisso que eu quero acreditar. Então, eu não tive o processo da aceitação, porque quando eu descobri, eu já fui para. Eu não, na verdade, assim é, né? Quando é, assim é, não tem. O que não tem remédio, remediado está. Já estava comigo e eu tinha que fazer. E num momento extremo desses, se a gente não contar com a gente, né? Com quem tem muita gente com certeza que ajuda, que dá apoio, etc.
mas quem está vivendo e vivenciando é a Tá gente, né? firme, tá Se eu firme não no contar leme, né? comigo, né, É, para é. lutar, então, na verdade, então a resposta eu aceitei. Quando veio, eu aceitei, ok, é o que eu tenho, é o que temos para hoje. Eu trabalhava, eu era super workaholic, então aí é um dos aprendizados, eu sempre fui bem workaholic. Quando eu descobri, eu larguei a caneta. Tanto que quando eu voltei da licença, assim, eu não tirei nada da mesa, nada, porque aí é molde desespero para fazer tudo, né? Exame, é isso, é aquilo, pré-operatório, não sei o quê. Nunca voltei no trabalho. Cheguei a voltar com minha, né, gaveta trancada, etc. Tanto que num dos meus cânceres teve até uma mudança de prédio. Eu não estava lá para mudar de prédio, levar minhas coisas pessoais, estavam na mesa. Então eu aceitei na hora. É o que tínhamos, né, para hoje. Legal. Preferia ter outra coisa para aceitar, mas é o que eu tinha no momento. Muito bom. Mais alguma pergunta, gente? Acho que ficamos, né? Chegamos aí. Olha, Sabrina, muito obrigado. Foi espetacular. Maravilhoso. A dica aí do Arthur foi espetacular e gostei muito de conhecer e eu, sabe, te parabenizo aí por todo o trabalho, por toda a tua força interior para conseguir superar e ficar nessa batalha, que ela é constante, né? Ela não para mais, né? Vai continuar. Né? Já está na hora de fazer mais exame, é uma coisa. Não, mas agora acaba. Não, mas a batalha é constante, mas agora eu tenho que fazer imunoterapia a cada 3 semanas, ainda Isso, desde pois é. Então tá 2014. entrando Graças uma a coisa boa, Deus, né? Que só está ajudando, né? Aqueles é, líquidos ainda verdes estão bem. entrando. E aí eu continuo, e aí é isso. E aí agora eu tô, minha fase é tentar agora expor as obras, né, de arte, né, doutor Arthur, aí vai, vou ver se eu consigo, né, expor Sim, na hebraica, não sei. Ou se vocês Legal, tiverem, também muito bom, tiverem ideias de lugares para expor, né, pelo menos para fantástico, passar a mensagem para o maior número de pessoas. muito bom. Então vamos combinar, parabéns, Sabrina. Maravilhoso. vamos combinar aquela E outra apresentação. Ah, é, fala, também. Arthur. Não, eu Tá, só queria agradecer a Sabrina, foi emocionante a palestra dela. Eu acompanhei numa outra dimensão o que foi o tratamento dela. Isso para mim é de uma vida enorme, porque sabe, uma coisa é você só pensar em artigo médico, né? E outra coisa é você ficar junto, deitar junto com o paciente na hora da quimioterapia. E aqui eu tô fazendo uma revisão de 18 anos de tratamento da Sabrina, que sob uma ótica que eu jamais fiz, né? Quer dizer, e a arte ensejou isso. Muito obrigado, Sabrina. Muito legal, tá. muito bom. Parabéns, Sabrina, parabéns. Valeu, Sabrina. Valeu muito, Muito valeu Parabéns. bom. muito. Parabéns, Espetacular, Sabrina. Parabéns. Obrigada. espetacular. Parabéns. Ai, obrigada. Muito obrigada. Boa Valeu. noite. Boa Ok. noite. Muito bom, muito legal. Eu acabei não me preparando para contar qual que vai ser a próxima apresentação, mas durante a semana a gente fala. E Sabrina, eu vou te colocar no grupo para te passar a informação das próximas apresentações, tá bom? Ai, por favor, por Tá favor. bom, tá ótimo. Ok, gente, até a semana. Obrigada. Ah, eu Boa tenho Valeu. noite, uma obrigado. programação. Ah, Obrigada.